E a mensagem nessa noite, ela traz como tema observador do fim do mundo. Observador do fim do mundo. O inimigo, ele sabe que se ele fizer alguma coisa errada lá no mundo, ele não escandaliza ninguém. Se o inimigo fizer qualquer coisa errada com pessoas que não estão na igreja, ninguém vai se afligir com isso. Mas se ele fizer alguma coisa errada acontecer dentro da igreja, traz o escândalo. Alguém se escandaliza com corrupção? Não escandaliza. Por quê? Já está aí, está fazendo parte do dia a dia. Eu quero falar sobre o escândalo que tem acontecido na igreja e vai aumentar, vai crescer, que é dos adultérios e sexo fora do casamento e antes do casamento. Quero falar nesse negocinho, com base bíblica. Isso está acontecendo principalmente com as lideranças, porque ferindo o pastor as ovelhas se dispersam, e eu quero falar sobre esse assunto. E como texto base, eu quero que você abra no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, versículo 11. Gênesis capítulo 6, versículo 11, 12. E você vai ver o que está escrito aqui em Gênesis. No princípio, lá no comecinho de tudo, tem toda uma relação com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Olha o que está escrito aí, Gênesis capítulo 6, versículo 11. A terra estava corrompida. Tem corrupção por aí, irmão? Você tem ouvido falar nessa palavra? Ih, pastor, minha televisão só fala disso. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Você tem visto violência aí, meu irmão? Pouco, né? Quase não tem violência. Versículo número 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que o farei perecer juntamente com a terra. Meu irmão, tudo isso que eu estou falando para você dá uma impressão que a gente está olhando, quando lê essa palavra, a gente está olhando para o mundo de hoje. Mas tem uma coisa que o inimigo quer fazer, que não é só a corrupção, porque a corrupção ele faz isso com as pessoas que não têm Deus. E o que o inimigo quer é aqueles que têm possibilidade de ser adversário dele. Porque o diabo não é adversário de Deus. Não é, porque se você ler Apocalipse, lá no final dos tempos, Deus vai dar capacidade a um anjo, e um anjo vai descer, vai prender Satanás, todos os seus anjos, tudo que tiver de prender no inferno, um anjo vai fazer isso, porque Deus vai o revestir de autoridade. Então, o inimigo Satanás não é inimigo de Deus, é nosso inimigo. Por que ele é nosso inimigo? Porque ele trabalha em uma área da nossa vida que nós temos, por causa de Adão e Eva, nós temos algo na nossa vida que é pecaminoso. E aí existe a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É a fraqueza que a minha carne tem. Eu sou fraco, todos nós temos nas nossas vidas, mas em alguma área da nossa vida a gente tem fraqueza. E fraqueza essa que nos faz pecar contra Deus. E aí Deus olhou para a terra e teve essa expressão, e levantou um homem ali que construísse uma arca no lugar. E se você ler o texto, se você for estudar o texto bíblico, você vai observar que na época de Noé não chovia, existia uma camada de água por cima, que o sol não batia direto nas pessoas. Então aquela terra, aquela camada de água que era por cima, de manhã regava a terra como se fosse um orvalho. Não tinha chuva, não tinha, naquela época, conforme você vai estudando, olhava, você não conseguiria ver o sol ou o céu azul como se vê hoje. E existia somente uma porção seca. A Bíblia fala que Deus fez uma porção seca. Hoje tem a América Latina, tem a África, tem os países que são separados pelos mares.
Mas lá no começo Deus não fez isso, Deus fez somente uma porção seca. Se você recortar os países, você vai ver que dá para montar tipo um quebra-cabeça. Vai juntar tudo. E Deus olhou tudo para isso e resolveu destruir. Aí rompeu-se as placas tectônicas, e aí vazou-se a água, e nesse rachar os planetas se separaram, né? A Terra se separou dentro do planeta. Pastor, onde o senhor quer chegar? Porque em Mateus 24, versículo 37, abre lá comigo. Mateus 24, versículo 37 ao 39. Jesus ali agora, ele está falando, ele está preparando os discípulos, avisando os discípulos, e a partir desses discípulos vai chegar a mim e a você um aviso esse que nós devemos nos preparar para ele. Mateus 24, o versículo de número 37 até o 39. Olha só o que está escrito aí. Se você ler o Mateus 24 inteiro, vai falar sobre coisas que nos preparam, que avisam para o fim. Quando você abre nesse versículo e começa a ler, você vai perceber que Jesus disse assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E então perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Meu irmão, o que eu quero dizer para você é que aquele casamento que a Bíblia está falando aqui, casavam, davam em casamento, Deus não está preocupado com o povo que não era dele, porque o próprio Jesus, ele veio salvar para aqueles que queriam. E a palavra de Deus nos diz que o pecado desta época cheirou mal ao nariz de Deus. E o que acontece? Esses casamentos eram muito mais para ter um relacionamento sexual, uma vida desregrada, uma coisa errada, do que propriamente um casamento sadio, com o marido com a sua esposa com o seu marido. Existia, davam-se em casamento, casavam, uma pessoa fazia negócios com as outras pessoas. Isso que está acontecendo no nosso dia a dia, se faz negócio. Quantas pessoas, eu não posso falar abertamente que está sendo filmado, mas quantas mulheres não estão se vendendo por causa de dinheiro? Negócio. Casa por intenção, casa por causa de... Irmão, outro dia eu vi aí na mídia, um rapaz de 22 anos casou por amor por uma mulher de 86. Irmão, você acredita que eu não acreditei nisso? Não consegui. Não dá para acreditar, mas qual é a intenção? Existem muitas outras, menos o que é verdadeiro, que é o amor. As coisas estão acontecendo. Meu irmão, quantas coisas na nossa família, na sua família, ao teu redor, se não até perto da tua casa, se não na tua casa, não está acontecendo coisas erradas. Mas Deus está avisando: olha, como foi no tempo de Noé, vai ser neste dia. E isso, meu irmão, chegou no povo de Deus, chegou dentro da igreja. Aí você fala assim: pastor, mas isso começou agora? Não, meu irmão, eu lembro você do que está escrito em João capítulo 8, versículo 11, quando levaram aquela prostituta a Jesus. Lá em Jesus, há mais de 2000 anos atrás, levaram uma mulher que estava fazendo coisa errada. Lá atrás, a gente não precisa ir um pouquinho mais longe. Vamos lá. Davi, ele estava em casa sem fazer nada. E a gente sabe que tem um ditado popular que cabeça vazia é oficina do diabo. Ele estava em casa, era para estar na frente de guerra, a Bíblia diz assim, era para ele estar junto com os homens, guerreando, batalhando lá pelo território. Enfim, não, ele resolveu ficar em casa. E aí a gente percebe que a vagabundice traz problema de morte. Ele estava ali no terraço, olhando a casona dele. De repente ele viu uma mulher tomando banho.
E não era aquela de 86 anos que eu falei para o menino de 22, não. Era uma sarada. Se fosse em outro lugar, era uma cavalona. Não é isso que fala? Ô, potranca. Tem gente que fala isso aí. Então era uma potranca. Ele falou assim: eu quero essa menina aí. Ele é rei. Chegaram para ela e falou assim: ó, ninguém pode negar um pedido ao rei. O rei quer que você vá lá. Foi lá, nhanhou com ela, engravidou a mulher. Isso é lá na época de Davi, lá atrás. Quantos mil anos atrás isso? Já estava pouca vergonha, já estava ali. Mas a gente deve lembrar também que existia naquela época pessoas que sabiam dizer não. Eu lembro da história. José estava fazendo o trabalho e de repente tocou o celular de José. Era o WhatsApp. Ele fazia parte de um grupo. José abriu ali, de repente era Potifar, a esposa de Potifar. José, estou aqui em casa, tomei um banho agora gelado, estou com frio. Você não quer vir me esquentar? Resposta de José: saiu do grupo. Mas quantos homens ou quantas mulheres hoje resistem a uma cantada dessa? Quantos resistem a uma oferta do diabo, uma troca? Quantos resistem? Lembra de Salomão? Se você depois ler em 1 Reis capítulo 11, do versículo 1 ao 3, vamos ler 1 Reis capítulo 11. 1 Reis capítulo 11. E muitas das vezes, meu irmão, essa questão de sexo fora do casamento não é nem o fato de não ter, é que a pessoa é tomada por um espírito chamado de pombagíria, que ele é obrigado a fazer coisa errada porque deu a brecha, deu a chave na mão do inimigo. Em 1 Reis capítulo 11, versículo 1 ao 3, olha o que está escrito aí. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muito mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sudonias, etéias, mulheres e nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. Estas se apegou Salomão pelo amor. Aí você fala assim: ah, mas Salomão era um cara rico, um cara bonito, ele pode nada, meu irmão. Ah, pastor, alguém me perguntou um dia: pastor, eu posso adulterar? Pode. Posso usar droga? Pode. Posso beber? Pode fumar? Pode. Eu posso fazer tudo? Pode. O que é que eu não posso? Entrar no céu. Tudo me é lícito. Mas será que tudo convém? Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu vou prestar conta. Se aquilo me impedir, se a palavra de Deus fala que eu sou templo do Espírito Santo, e eu estou poluindo esse templo, meu irmão, ninguém aqui gostaria que levasse uma carniça para dentro de sua casa, porque ia fazer mal para a tua casa, aquilo não seria bom para a tua casa. Por que nós fazemos isso para a casa de Deus? Por que nós fazemos isso com a casa do Senhor, sendo que nós somos feitos imagem e semelhança do Senhor? Começar a pensar um pouco nisso. Hoje é família, hoje o seu filho não está aqui, mas você pode chegar em casa e dar uma orientação para ele. O versículo de número 3: tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Quantas mulheres o cara tinha, meu irmão? 700. Quantas concubinas, quer dizer, aquelas que ajudavam as mulheres dele, que ele também pegava? Quantos tinha? 300. Meu irmão, eu não sei você, mas viver em duas pessoas, marido e mulher, já é complicado. Agora você imagina 700 mulheres mais 300 concubinas, 1000 mulheres, irmão. Quero falar um negócio para você. No dia de hoje, se você tivesse que ir no supermercado para comprar absorvente, pensa, calcinha,
Sutiã. Vai vendo, meu irmão, vai vendo. Meia calça para tudo isso. Aí você imagina que, se ela era princesa, ela usava um produto para o cabelo. Pensa um shampoo para lavar todos esses cabelos aí. Gostava de pintar as unhas. Imagina a quantidade de esmalte que você ia comprar, ver. Vai pensando. Agora você imagina quando você vai no supermercado com o seu carro fazer a compra do mês. O dono do supermercado ia adorar você. Você ia ser venerado pelo dono do supermercado. Ele ia separar um caminhão frigorífico só para levar bife na sua casa. Irmão, estava complicado. Ele tinha um monte de mulher e assim ficou interessado pela mulher que não podia se interessar. Não é do diabo, não é do capeta esse negócio. Irmão, se ele quisesse 1000 mulheres, um ano é 365 dias, 2 anos 365 vai dar 730 dias. Para ele repetir uma ia mais de um ano e pouco, meu irmão, para ele voltar a deitar com aquela mulher de novo. E o cara queria mais. Esse negócio, irmão, e não era por causa de sexo, porque ele tinha sexo. Era por causa da liberdade que tinha dado para o bicho, para o diabo, para o espírito de pombagira. Isso já agia desde lá. Davi, quando pegou Betsaba, Deus falou para ele assim: você fez escondido no seu quarto porque os seus soldados estavam na guerra, mas você vai colher de uma semente que o seu filho vai fazer com todas as suas mulheres no meio do pátio para todo mundo ver. E aconteceu isso. Aquilo que Davi fez escondido, achando que ninguém tinha visto, Deus fez ele colher com as mulheres dele no meio do pátio. O que eu aprendo com isso? Que aquilo que eu faço escondido, um dia eu vou ser envergonhado no meio de todo mundo. Eu sou esperto. Meu irmão, no cemitério está cheio de gente esperta. Na cadeia está cheio de gente esperto. Você sabe onde que não vai ter gente esperto? No céu, porque no céu não é lugar de esperto, é lugar de escolhido. E meu irmão, se a gente está tentando dar uma de esperto, enganar o pastor, enganar a esposa, enganar o marido, meu irmão, você vai dar uma de esperto aqui, porque lá você não vai entrar. A hora que você passar o cartãozinho, vai sair uma mãozinha de dentro da tela do plasma de computador. Aqui não vai entrar. Isso não vale. E a hora que passa o cartãozinho, mostra a imagem lá: adulterou. Aí vai falar a lista, na frente de todo mundo. Mas por que o diabo quer fazer isso? Por que o diabo, ele trabalha tanto nessa área do sexo? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Abra lá. Olha por que o diabo insiste nisso. Olha aí. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. É muito interessante isso. Por que o diabo trabalha e quer fazer as pessoas pecarem no sexo? Olha o que está escrito aí. Versículo de 1 e 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade ou o ato sexual peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Quando a pessoa comete um pecado sexual, ela morre espiritualmente. E o sucesso do diabo não é matar uma pessoa no hospital, no seu físico. Isso não é sucesso para o diabo. Isso é um prejuízo, porque aquela pessoa poderia muito bem estar aqui fora sendo usada. O sucesso do diabo não é matar uma pessoa no hospital, pôr no cemitério, numa cova. O sucesso do diabo é manter uma pessoa morta espiritualmente. Porque morta espiritualmente, ela tem a possibilidade de contaminar outras pessoas, com a sua conversa, com as suas palavras, com as suas lábia doce.
influencia a pessoa contra a igreja, contra o pastor, contra o irmão, contra a família. O diabo não tem prazer de ninguém que vai para o cemitério, mas ele quer alguém vivo aqui, morto espiritualmente, mas vivo aqui, na qual ele pode influenciar. Aquela pessoa que traz contenda, aquela pessoa que traz divisão, irmão, não é só a morte espiritual, mas é a pessoa que é assassina de sonhos dos outros. A pessoa que não tem sonho, não tem projeto de vida, mas quando alguém chega para ele e fala assim: olha, eu tenho um sonho de fazer isso, de fazer uma grande obra. Eu sempre digo aqui que eu gostaria de ter 500 pessoas aqui dentro, ter 3 cultos, 4 cultos. Eu tenho certeza absoluta que o diabo levantou pessoas dentro dessa igreja e dentro de qualquer outra igreja que tem um plano desse, para influenciar aqueles que ainda não sabem da missão pela qual nós fomos chamados, para tentar separar, dividir, trazer prejuízo para a obra de Deus. Pessoas que têm que entender que foi chamado para ser luz, mas tem muita gente sendo um apagão, está permitindo que outras estão se apagando. Pessoas que carregam uma espada na língua, é uma arma mortífera, tem os dentes, tem os lábios, mas não consegue segurar a língua. É muito perigoso. No livro de Tiago fala que aquele que segura, aquele que controla a sua boca, controla todo o seu corpo. Tem gente que não consegue controlar a boca. Quando fica sabendo de qualquer notícia ruim, eu preciso falar, então é uma loucura, e precisa contar, eu vou contar, conta! Não consegue guardar um segredo diabólico, língua repartida, serpente. Isso mata a igreja, isso mata você, isso mata a tua família. Nós estamos sendo preparados para morar no céu, meu irmão, não no inferno. Quer ver quer ver um candidato ao inferno? É não fazer nada. Para ir para o inferno não precisa fazer nada, meu irmão. A carne já está pecaminosa. É só não fazer nada, continua na toadinha, tranquilo, dando um cambiocó aqui, um cambiocó ali, vai tranquilo. O inferno está garantido. A palavra de Deus diz assim, que para ir para o céu, o Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos ânimo, coragem, lutar. Mas quanto tem tido essa coragem? Meu irmão, quantas vezes não sai uma fofoca no meio da igreja? A pessoa fala para todo mundo e não fala para o pastor. Não vem falar para mim. Precisamos ser um povo unido, um corpo ajustado. Ó, quão suave é que os irmãos vivam em desunião. É assim que está escrito. É desunião que está lá. Somos unidos, somos uma engrenagem, somos pessoas poderosas. Meu irmão, o ajuntamento de pessoas fez com que Deus descesse do céu, porque o povo lá na Torre de Babel se juntaram para fazer uma torre, e Deus fala que eles estavam fazendo uma torre para chegar no céu. Está na palavra. E Deus falou assim: esse povo são doidos, eles vão acabar conseguindo fazer isso. O que Deus fez? Foi lá e confundiu a língua, colocou japonês, língua japonesa num, inglês no outro, brasileiro, português, né, que a gente fala, português o nosso, colocou o caipirês. Imagina só o nordestino conversando com o Rio Grande do Sul, vai ter que colocar um paulista para traduzir. Oxente, bichinho, não vai entender os dois lados, tem que ter um intérprete no meio. Então ele confundiu as línguas. Sabe por que ele fez isso? Porque o povo estava unido, só que a união que eles fizeram foi por uma coisa errada. Já imaginou a igreja de Deus sendo unida por uma coisa certa, uma coisa que Deus abençoa? Meu irmão, ninguém segura nós. Eu e você com Deus, nós somos invencíveis. Temos que pensar nisso. O inimigo está tramando contra a igreja, está se levantando contra a igreja, e o dia está passando, o reloginho está chegando a hora. Quero concluir com você aqui. Em João 10,10 diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E ele tem conseguido isso. E ele tem conseguido isso dentro da igreja, porque o mundo não lê essa palavra.
O mundo não lê a Bíblia. A Bíblia para o mundo fica aberta no Salmo 21, no 23 ou no Salmo 91. Talvez a pessoa ache que aquele livro protege. Meu irmão, esse livro aqui, se ele não estiver aqui do lado de dentro, ele pega fogo do mesmo jeito. Nós temos que ter esse entendimento, que eu preciso dessa palavra para me alimentar. Eu me alimento 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, café da manhã, almoço, janta, e depois como um pacote de bolacha com uma jarra de leite para dormir, não é, irmão? Se tiver chocolate Nescau, né? Senão eu só tomo meia jarra. A gente se alimenta tanto fisicamente e espiritualmente. Será que a gente não está um chassi de grilo? Será que a gente não está paupérrimo, magro, acabado espiritualmente, porque não se alimenta espiritualmente? Irmão, carregar a Bíblia para mim não significa nada. E eu escolhi essa pequenininha aqui, ó, porque eu vivo perdendo Bíblia. Se tamanho de Bíblia salvasse, meu irmão, eu ia fazer uma gigante, só que eu não ia aguentar carregar. Eu tenho que ter a Bíblia aqui dentro. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 12: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Talvez tudo que eu preguei aqui, você falou assim: pastor, dessa situação que o senhor pregou, eu estou tranquilo, eu não tenho problema nenhum, eu estou em paz, eu estou na vitória, eu só estou na bênção. A palavra não serviu para você, então glória a Deus por isso. Mas a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, vigia para que não caia. O inimigo não está atrás de quem está caído. Quem está caído já foi derrotado. Ele está com aquele que pode meter medo nele. Sabia que eu e você temos autoridade em nome de Jesus Cristo contra Satanás? Quando Jesus fez a comissão dos 70 e mandou de 2 em 2, o pessoal chegava assim: nossa Senhor, nós expulsamos demônios. Ele falou: foi-lhe dada autoridade no nome de Jesus Cristo. Mas outros também foi tentar expulsar um demônio e ele não estava bem com Deus. O demônio arrancou a roupa dele e chegou a guasca, deu o maior cacete. Por quê? Porque são aqueles que querem ser o que ainda não pode, tem que se preparar. Nós devemos ter esse cuidado. Aquilo que às vezes, meu irmão, que é o sexo dentro da igreja, essa prostituição que está acontecendo dentro da igreja, é o mesmo aviso que nós lemos que está escrito em Mateus 24. Como foi nos dias de Noé, está acontecendo nos nossos dias. E isso, meu irmão, com esse escândalo, o crente que está firme no Senhor, ao invés de olhar e falar assim: realmente a palavra de Deus, que está em Mateus 24, no versículo 37, que diz que como aconteceu no dia de Noé, está acontecendo agora, então é o aviso de Deus para eu ficar mais firme. Essa pessoa, ao invés de saber esse versículo, ela saca de sua língua: você viu? Empresta a boca ao diabo, ao invés de ser uma ferramenta de Deus. Quando acontece alguma coisa de errado dentro da igreja, meu irmão, primeira coisa que você tem que olhar: o que a Bíblia diz, fala sobre isso. Adultério, já tinha no tempo de Jesus, já tinha no tempo de Davi, mas também existia alguém que resistiu. José, quando recebeu o zap lá, a mulher de Potifar chamou, ele falou assim: não, filha, eu já sou noivo de Cristo, eu já sou noivo do Senhor. Mas aquele que não tem noivo, trai. Essa palavra eu quero deixar para você meditar. Se está acontecendo alguma coisa na igreja de errado, me procure. Se você não quer falar para mim, fale para Deus. Porque se você falar para qualquer outra pessoa, você está sendo fofoqueiro. Ou você fala para Deus, ou você fala para mim. Porque se você falar para outra pessoa, você está multiplicando, você está sendo fofoqueiro. E nós não vamos ter uma igreja forte, sadia, se nós tivermos dentro da igreja linguarudos, fofoqueiro, pessoas emprestando a sua boca ao diabo. Quando é na sua casa, quando o seu filho e a sua filha sai e fala para todos os vizinhos: o pai e a mãe brigou ontem. A mãe levantou a mão para o pai e o pai deu um tapa no meio da cara dela. Aí o vizinho vai lá na sua casa e vai falar assim: ô compadre, lembrando da minha época do sítio,
Você bateu na Josefina linguaruda? Deu uns tapas nela. Não pode, meu filho. Quem falou para você? Foi seu filho, sua filha. Ah, tá bom, me acerto com ele depois. Adivinha quem vai ser o próximo a apanhar? O linguarudo. Ou você não corrige o seu filho? Deus quer corrigir aqueles que ama. E se você veio nessa noite, Deus quer te corrigir. Deus precisa corrigir os filhos dele. Deus não quer deixar ninguém mais no deserto, mas quer levar todos nós para uma terra prometida chamada glória, onde ele foi preparar uma casa, que não tem mais gigantes para derrotar lá. Tudo já foi vencido e a casa já deve estar pronta. Eu acredito que em pouco tempo nós vamos ouvir a trombeta do Senhor e vamos subir. Primeiro os que morreram nele e depois aqueles que estiverem vivos. Eu, como peço para viver 150 anos, vou estar aqui ainda. Eu e o seu Renault, né, seu Renault? Vamos estar aqui 150 anos. Amém, igreja? Então que você fique com essa palavra e que você se policie. Quando acontecer um escândalo, vá para a Bíblia para ver se aquele escândalo é o cumprimento da palavra, porque assim, em vez de falar, você vai orar. Amém? Fique de pé. 9 horas e 3 segundos.